Saudações a todos, está a começar o Jornal Mabasa. Delegação do INATRO na província de Tete passará a contar com novas instalações construídas de raiz. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Em 2025, a província de Tete registrou redução de casos de tuberculose em 18,6%. A tuberculose na província de Tete reduziu em 18,6%, conforme indicam os dados registrados em 2025, com 7.954 casos, comparando com 9.774 casos da doença em igual período de 2024, segundo deu a conhecer o governador de Tete, a quando das comemorações do Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose. Ao nível da nossa província, em 2025, registramos 7.954 casos de tuberculose, todas as formas, uma redução na ordem de 18,6% em relação ao ano de 2024. A tuberculose infantil reduziu em cerca de 13,7%, significa uma redução de 1.207 casos. E a tuberculose resistente diminuiu em 22,6%, isso traduzido em número em 151 casos. Estes são resultados animadores, frutos do trabalho incansável dos nossos profissionais de saúde e do compromisso dos nossos parceiros. O governador de Tete deixou um apelo à população da província. Apelar a todos os adultos diagnosticados com a tuberculose a não desistir do tratamento que dura 6 meses, porque o abandono favorece o aparecimento da tuberculose resistente, mais grave e difícil de tratar. O tratamento da tuberculose tem cura e o seu tratamento é gratuito. Exortamos a todos, caso tenham sinais e sintomas da tuberculose, para se dirigirem à unidade sanitária mais próxima para que se faça rastreio da mesma, porque pode ser tuberculose. Famílias afetadas pelas chuvas ao longo do rio Revubre, apeladas a estarem vigilantes durante a presente época chuvosa. O apelo foi lançado nesta quarta-feira por Fernando Rafael, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a quando da visita que efetuou às margens do rio Revubre para a monitoria dos impactos das últimas chuvas na província de Tete. Temos conhecimento de que muitas das nossas famílias continuam a viver ao redor dos rios, e particularmente deste rio Revubre. Nós estamos aqui a fazer a visita. Neste momento o caudal baixou significativamente, estamos a falar de 200 metros cúbicos por segundo, e isso reduz o impacto. Sabemos que as famílias que tiveram que sair para os centros de acomodação já estão a voltar das suas casas. Então queríamos assegurar que continuem vigilantes, porque a época chuvosa ainda não terminou. Sabemos que é preciso controlar os seus bens, e por isso entendemos este posicionamento, mas nós como governo vamos continuar a apoiar através do INGT, criando os centros de acomodação sempre que for necessário, também divulgando e informando com esta antecedência de 5, 6 dias. Fernando Rafael deixou igualmente um apelo à área centro. O que nós gostaríamos de reforçar aqui para a área centro é continuar com esta monitoria, porque tomamos conhecimento que houve muita divulgação de informação. Mesmo antes dos efeitos começarem a se verificar nas famílias, tivemos divulgação a nível das rádios, a nível de televisão e a nível também de forma informal, através dos WhatsApps e por aí. Então eu queria reforçar a área centro e também com as informações que nós temos recebido do Instituto de Meteorologia, para sempre com maior antecedência possível informarmos as nossas famílias, porque
temos conhecimento de que muitas das nossas famílias continuam a viver ao redor dos rios, e particularmente deste rio Rovubwe. Nós estamos aqui a fazer a visita. Domingos Viola saúda o setor da saúde pela redução do número de casos de cólera na província. O sentimento foi manifestado esta quinta-feira pelo governador Domingos Viola durante a realização da 5ª sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial. Queremos saudar, nos últimos dias os casos de cólera baixaram significativamente na nossa província. Por um lado, pela estabilização da própria doença, tendo em conta os avanços que estamos a providenciar, desde a vacina e alguns métodos preventivos que a população está a cautelar. E achamos que se continuarmos assim mais algum tempo, sem casos, poderemos declarar a província livre da cólera, mas continuamos a ter casos, mas de forma isolada e não em números muito elevados como vinha acontecendo nos últimos dias. Por outro lado, Viola exortou ao envolvimento de todos, de modo a que a província esteja livre da cólera. Continuemos a redobrar esforços. Os nossos colegas apoiam-nos tecnicamente para a elaboração de mensagens claras para a nossa população, e o setor das águas e saneamento redobrar seu esforço para garantir a provisão de água e também as condições de saneamento. Queremos novamente reforçar esse apelo às autoridades municipais e também àqueles centros de aglomerado da nossa população para continuarmos com aquelas jornadas de limpeza que normalmente é aquilo que o cidadão tem que participar, né? Tem que participar no trabalho, seja ele voluntário ou um trabalho coletivo que é feito para que as nossas povoações estejam limpas e fora desses perigos que possam propiciar a ocorrência de doenças. Delegação do INATRO na província de Tete passará a contar com novas instalações construídas de raiz. O lançamento da primeira pedra para a construção do edifício do INATRO na província de Tete teve lugar esta quinta-feira pelo ministro dos Transportes e Logística, em que, na ocasião, João Matombe disse que aquele ato representa o compromisso que o governo tem com a população. Mais do que o lançamento de uma pedra, celebramos um compromisso renovado com o serviço público e com o cidadão, que constitui o centro de toda a ação de governação. Cada passo que damos é guiado pela convicção de que servir ao cidadão é uma missão nobre que exige dedicação, proximidade e sensibilidade por parte dos dirigentes. A construção desta delegação provincial do INATRO ao nível da província de Tete representa um avanço concreto nesse caminho. É uma resposta clara ao nosso compromisso de aproximar o Estado ao cidadão, criando melhores condições para o acesso a serviços essenciais e promovendo maior confiança nas instituições do Estado. O ministro dos Transportes e Logística falou igualmente dos objetivos da construção da infraestrutura. Esta obra que acabamos de lançar simboliza também uma aposta nas pessoas e nos funcionários que aqui irão trabalhar e nos cidadãos que aqui serão atendidos. Queremos criar um ambiente onde o serviço público seja prestado com qualidade, humanidade e sentido de missão. Já o governador de Tete referiu que a construção do edifício do INATRO na província irá melhorar os serviços prestados ao público. O edifício cuja pedra hoje foi lançada irá fortalecer a capacidade do INATRO no atendimento ao público que demanda os seus serviços, contribuindo desta feita para o desenvolvimento da nossa província e do país. Reafirmamos o nosso compromisso em continuar a ser parte ativa na criação de soluções que promovam o progresso do nosso país,
da nossa província em particular. A obra de construção do edifício do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários na província de Tete serão executadas dentro de 18 meses. DOA reforça compromisso de reembolso do Fidel para garantir a inclusão de mais jovens. Adamo Rafael Manonga, administrador do distrito de Doa, exortou hoje os beneficiários do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, a utilizarem de forma responsável os recursos recebidos, sublinhando que o sucesso do programa depende do reembolso dos valores para permitir que mais jovens mulheres tenham acesso ao financiamento. Todos os mutuários, repito, todos os mutuários tenham a plena consciência de que este é um fundo de Estado e que deve ser reembolsado nos moldes em que estarão nos termos do contrato. Então, como governo, queremos apelar a todos aqui presentes para, de forma racional, usarem estes fundos de modo que possam garantir a sustentabilidade dos vossos projetos que estão propostos e, acima de tudo, reembolsarem para que os outros jovens, as outras mães, as outras mulheres que estão lá fora, que não tiveram acesso a este fundo e que têm a expectativa de um dia poderem ter, através do vosso reembolso também, terem acesso a esses fundos. Então é importante que nós capitalizemos esta iniciativa presidencial de modo que possamos garantir não só autoemprego e quiçá garantir empregabilidade para outros jovens e, acima de tudo, garantir a geração de renda e o desenvolvimento das nossas comunidades. É importante evitar o desvio de aplicação desses fundos para não comprometer o andamento correto dos vossos projetos. Não usem os fundos para benefícios próprios. Jovens, não usem esse fundo. Se seu projeto é de compra e venda de milho, aplique tal como você projetou. Segundo o dirigente, o distrito de Doa selecionou 97 projetos para o financiamento abrangendo áreas como agricultura, pecuária, comércio, com uma dotação orçamental de cerca de 3.217.000 meticais. Os mutuários se comprometem em desenvolver os seus projetos para o bem das suas comunidades e para o desenvolvimento econômico do distrito. Recebi o cheque de Fidelity e assinamos o contrato dia de hoje. Quero agradecer ao presidente Daniel Chapo nos dar esse chance de receber o cheque de Fidel. Agradeço ao presidente Daniel Francisco Chapo por disponibilizar essa ajuda que é de muito aqui no distrito. Agradecer ao senhor presidente Daniel Francisco Chapo pela essa iniciativa. Com esse fundo que vai ser alocado para a minha conta, eu vou conseguir desenvolver minhas atividades e gerar autoemprego para mim e para outros jovens. Administrador de Fundo de Saúde e Intervenção da População no reforço de segurança na ponte sobre o rio Yangui. Após constatar a intransitabilidade rodoviária afetando a circulação de pessoas e bens na ponte sobre o rio Yangui, por conta dos danos causados pelas chuvas intensas, o governo distrital deslocou-se à ponte onde interagiu com a população. Na ocasião, o administrador do distrito, Tomás Razão Miromo, reconheceu a iniciativa da comunidade e apelou ao reforço da segurança naquela área. Queremos saudar a iniciativa de garantir pelo menos os peões passar, porque grande parte dos serviços estão lá, o hospital está aqui em Luia, os mercados estão em Luia, então queremos sabão, queremos sal, queremos hospital, queremos viajar à capital da província, tudo esse lado. Os carros já não podem ir para esse lado. Então vocês, com os líderes aqui local, conseguiram fazer alguns arranjos para pelo menos os peões conseguirem passar. Então vamos continuar a estar muito atentos para que as pessoas atravessem sem muito perigo. Essa componente da segurança todos nós temos que acautelar. O dirigente destacou ainda a importância da união entre a população e o governo com vista à resolução dos problemas que afetam a transitabilidade no distrito. É nossa estrada. Para quando as máquinas virem, estamos aqui, queremos juntar força. Nossa força, força do governo, força dos nossos parceiros. União faz a força e traz-nos resultados bastante positivos. Vamos observar um curto intervalo e voltamos já de seguida. Não saia daí.
Caro pai, mãe e cuidador, a malária é uma doença transmitida pela picada de mosquito e continua a ser uma das principais causas de morte em crianças no país. A partir de 4 de dezembro, o Ministério da Saúde vai introduzir uma nova vacina contra a malária para crianças com 6 meses de idade, disponível em todas as unidades sanitárias das províncias de Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Nampula, Cabo Delgado, Niassa e alguns distritos da província de Gaza, como Bilene, Chibuto, Chokwe, Chongwene, Guijá, Limpopo, Manguiacaze, Massingir e cidade de Xai-Xai. Para garantir uma boa proteção, a criança deve receber as 4 doses da vacina. Não falta nenhuma. Mesmo vacinada, a criança e a família devem continuar a usar a rede mosquiteira e seguir com outras medidas de prevenção da malária. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Conheça as plataformas do Diálogo Nacional Inclusivo. Informe-se, acompanhe e participe pelo website www.dialogonacional.org.mz e pelas redes sociais do Facebook, Instagram e YouTube. Engaje-se neste processo histórico de revisão constitucional e do sistema de governação em prol do futuro de Moçambique. Diálogo Nacional Inclusivo. Moçambique, somos todos nós. De volta ao Jornal Mabasa. Rede de abastecimento de água obsoleta nas cidades de Tete e Moatize, apontada como causa na demora do funcionamento do projeto Oasis 2. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, quando da visita à província de Tete nesta quarta-feira, apontou o mau estado da rede de abastecimento de água nas cidades de Tete e Moatize como uma das causas da demora para a entrada em funcionamento do projeto Oasis 2. A situação de água é uma prioridade para o governo, para o setor de recursos hídricos na perspectiva de água para consumo. E Tete já está a beneficiar deste projeto, já existem infraestruturas que estão em construção. Devo reconhecer que está atrasado a sua entrega destas infraestruturas. Falo da estação de tratamento aqui em Tete, falo também da entrega da estação de bombagem da Capanga aqui em Moatize, e tem centros distribuidores também. Só não fizemos isso porque constatamos que a rede está totalmente danificada e estamos neste momento a trabalhar na reabilitação da rede, para que quando fizermos as ligações, as famílias vão ter efetivamente água nas suas casas e não vamos ter perdas significativas. Porque neste momento temos perdas e é material que é gasto e a água não chega nas famílias. Tete já está a beneficiar. Tete vai ser a província com muita água. Governo do Chifunde, junto às empresas, traçam mecanismos para restabelecer a transitabilidade no distrito. O governo distrital convocou uma reunião de emergência com o objetivo de encontrar soluções para o restabelecimento das vias de acesso danificadas devido às fortes chuvas que se fazem sentir em várias partes do país. A reunião foi orientada pelo administrador do distrito, Tomás Razão Miromo, e contou com a participação de diversas empresas que operam na região. A localidade de Chifunde está isolada para ser do distrito. O posto administrativo de Malade também está isolado do distrito. Este é o primeiro porto para quem sai de Luia para Malade. Depois deste temos outro, depois de Mugoma, ainda outro na zona de Bolívia. Há dificuldades na movimentação das pessoas e seus bens. Estamos preocupados, por isso nos reunimos com os nossos parceiros para encontrarmos soluções locais em vista de viabilizarmos a movimentação das pessoas e seus bens. O desejo do governo é ultrapassar rapidamente esta situação, e um dos principais danos está na ponte sobre o rio Yangue, que dá acesso à localidade de Chifunde Sede, e posto administrativo de Moalade considerado a espinha dorsal da economia local. O desejo é que, se fosse hoje mesmo possível resolver, quanto mais cedo para nós, melhor. Por isso estamos aqui, todo o governo distrital, os nossos líderes,
os nossos parceiros, essas empresas, para encontrarmos meio termo, de modo a viabilizarmos esta situação localmente, enquanto aguardamos intervenção da ANE, neste caso. Queremos saudar as empresas sediadas aqui no distrito pela prontidão, estão todos disponíveis em prestar as suas maquinarias, toda a logística necessária para podermos encontrar alguma solução. Mais de 2.700 pessoas foram afetadas pelas cheias e inundações em Tete. Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo governador da província, Domingos Viola, durante a realização da 5ª sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial, onde falou do acumulativo das pessoas afetadas pela cheia. Temos registro cumulativo de mais de 2.700 pessoas que sofreram dos efeitos das inundações, em algum momento provocado por chuvas amontantes e outras chuvas que caíram nos países vizinhos. E neste preciso momento estamos atentos a dar assistência à população dos distritos de Doa e Mutarara, e achamos nós que com as nossas intervenções que estão a ser feitas vão minimizar o sofrimento, tendo em conta que o distrito de Doa e Mutarara são distritos recorrentes a inundações e a nossa população já tem um domínio total daquilo que tem que ser feito quando aproximam momentos desta natureza. Na mesma ocasião, Viola apelou ao setor de saúde para intensificar a vigilância nos distritos afetados por cheias e inundações. Queríamos chamar a atenção ao setor da saúde, e não só, para redobrar a sua vigilância, principalmente nos distritos que foram afetados pelas inundações. Me refiro ao distrito de Doa, que teve alguns centros de acomodação, e assim como no distrito de Mutarara, que ainda temos esses centros de acomodação em algumas povoações, o que isso implica maior a intensificação de medidas de saneamento para que não includa esse surto ao nível desse centro de acomodação. E assim fizemos a presente edição do Jornal Mabasa. Saudações e até a próxima.